Você já percebeu o milagroso nome de Deus em sua vida? O divino poder da oração revelado. No terceiro ano de Joaquim, quando a seca devastava o reino de Israel e o espírito do povo se entregava à idolatria, o profeta Elias, servo fiel de Jahve, emergiu como uma luz em meio à escuridão. Ele caminhava de Betel a Sarepta, sua mente fervilhando com a certeza de que o Deus de Israel não havia se esquecido de seu povo. A idolatria de Baal havia dominado os corações, mas Elias ainda mantinha viva a chama da esperança. Certa manhã, ao adentrar Sarepta, uma viúva se destacou entre os habitantes, seu semblante carregado de desespero e escassez. Ela olhou para ele, e seu coração se partiu ao revelar a sua condição calamitoso. Apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite restavam, o que não era suficiente nem para alimentar a ela nem ao seu filho. No entanto, algo no olhar de Elias havia despertado em sua alma algo mais um fio tênue de esperança. Não temas, disse Elias, com uma convicção que reverberava de sua íntima conexão com Deus. Faça um pão para mim primeiro. O Senhor Deus de Israel promete que a farinha e o azeite não se esgotarão até o dia em que a chuva voltar. A viúva hesitou, mas a fé começou a brotar em seu coração aflito. Em um ato de coragem e obediência, ela seguiu o conselho do profeta, e, para sua surpresa e alegria, a farinha e o azeite se multiplicaram. O milagre se desdobrava diante de seus olhos como um hino à fidelidade de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Mas a provação ainda não havia terminado. O menino da viúva adoeceu gravemente, e a amargura tomou conta do lar. A viúva, agora atemorizada e desesperada, clamou a Elias. O profeta, em meio à dor e à intercessão, levantou-se e dirigiu-se a Deus em oração, sua voz ecoando como um clamor fervoroso. Ó Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. E a resposta do céu não se fez esperar, o menino reviveu. O poder e a graça de Deus se tornaram visíveis a todos. Mas Elias não se deteve. Seu próximo passo levou ao Monte Carmelo, onde a batalha espiritual se aceraria. Ele desafiou os profetas de Baal, convidando o povo a se decidir: até quando vocês hesitarão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas, se é Baal, segui-o. Nesse confronto, o verdadeiro Deus seria revelado. Enquanto as oferendas sobre o altar foram preparadas, Elias se prostrou em fervente oração, clamando ao Senhor que se manifestasse. E assim, do céu, desceu fogo divino, consumindo tudo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que havia sido derramada. O povo, atônito e arrependido, reconheceu a majestade de Jahve e se voltou para ele em adoração. Contudo, no fundo de seu ser, Elias ainda enfrentava uma profunda crise de fé, questionando no silêncio o plano divino, mesmo após tantos milagres. Ele provou que a oração é mais do que um simples ato, é uma conexão profunda com o Criador, um fio que nos liga à esperança em tempos de dúvida. Como você pode perceber o milagre do nome de Deus em sua vida? Como você pode, em meio à sua própria seca espiritual, clamar em busca de resposta? A jornada de Elias não termina aqui, mas nos convida a seguir adiante esperando e crendo no poder transformador de Deus. Enquanto a poeira do Monte Carmelo ainda pairava no ar e a glória do Deus de Israel acendia a fé dos que ali estavam, uma nuvem de preocupação obscureceu o coração de Elias. Ele tinha desafiado Baal, marcado um divisor de águas em Israel, mas uma sombra persistente de dúvida ainda o acompanhava. A rainha Jezabel, uma fervorosa sacerdotisa de Baal, não aceitaria a derrota com facilidade. Ao saber do ocorrido, sua fúria seria como fogo, e sua vingança a Elias parecia inevitável. Elias, tomado de terror, fugiu, partindo para o deserto na esperança de encontrar refúgio. Lá, em meio à solidão e ao vazio,
desabou sob um zimbro, desejando morrer. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, clamou ele. Contudo, enquanto estava prostrado, Deus, em sua misericórdia, enviou um anjo para alimentá-lo. Ao acordar, encontrou pão assado e água, e, ao comer, sua força foi renovada. Após essa intervenção divina, Elias prosseguiu em sua jornada de 40 dias até o Monte Horebe, a montanha de Deus. No silêncio sagrado daquele lugar, o Senhor se manifestou a ele não através de vento, terremoto ou fogo, mas na brisa suave e tranquila. Ali, Deus perguntou a Elias: "Que fazes aqui, Elias?" O profeta, ainda atormentado e se sentindo sozinho, respondeu: "Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e eles buscam a minha vida para a tirarem." Mas o Senhor tinha um plano soberano que transcendeu o desânimo de Elias. "Saia e ponha-se em pé", disse Deus. "Vou passar por você." E quando Elias obedeceu, o Senhor estabeleceu um novo propósito em meio à sua fraqueza. Ele revelou o caminho que ainda restava, onde Elias deveria ungir Azael como rei sobre a Síria e Ageu como rei sobre Israel, e ainda Eliseu, como seu sucessor, o qual continuaria a obra. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará, concluiu o Senhor. Nos momentos de maior desespero e solidão, Deus nunca abandona seu povo. Mesmo quando Elias se sentia perdido, o Senhor reafirmou sua soberania e sua aliança, mostrando que o plano divino sempre se cumpre, não importa quão sombria a situação pareça. Elias foi encorajado e, suas forças restauradas, preparou-se para continuar sua missão. Elias retornou, agora com um novo vigor e uma nova esperança em seu coração. O que havia sido uma experiência devastadora se transformou em um testemunho da graça de Deus, preparando o caminho para um avivamento que ainda estava por vir. A batalha espiritual não haveria de terminar, mas a fidelidade de Deus seria um farol na escuridão. Contudo, enquanto ele se preparava para enfrentar novos desafios, uma questão intrigante ecoava em seu espírito: a recuperação do povo de Israel parecia um objetivo distante. O que mais o Senhor pretendia fazer a partir daquele momento? A história de Elias e seu ministério ainda estavam longe de ser concluídas. Em meio à promessa divina, surgiu um novo mistério: haverá ainda esperança em meio ao povo escolhido, mesmo em sua rebeldia? Que mensagem o Senhor reservaria para os que vivem nas trevas? Esta pergunta levaria Elias a um confronto ainda mais profundo, em direção a um desfecho incompreensível para muitos, mas em perfeito alinhamento com o plano soberano de Deus. Elias retornou a Israel com um coração renovado, mas sua mente ainda inquieta diante dos desafios que o aguardavam. Enquanto caminhava pelas áridas terras que testemunharam sua luta contra os profetas de Baal, o eco da presença divina ainda ressoava em seus ouvidos. Ele sabia que um novo tempo estava se aproximando, um tempo em que a justiça de Deus se manifestaria de maneira poderosa. Enquanto caminhava, Elias encontrou-se com os primeiros sinais de seu ministério renovado. Algumas famílias, ainda devotas ao Senhor, estavam se reunindo em oração nos lugares secretos, temendo a vinda da rainha Jezabel e de seus cultos ao ídolo Baal. Ao ver aquelas pequenas chamas de fé em meio à escuridão, a compaixão de Elias reacendeu. Se no deserto ele sentirá a vulnerabilidade de sua missão, agora havia um povo resiliente que clamava por socorro. Diante deles, ele se levantou, e suas palavras foram como um trovão que rasgava a escuridão. Deus do céu, que fez o fogo descer sobre o sacrifício e que nos concedeu a vitória no Carmelo, ainda está conosco. Ele não abandonou seu povo. Elias falou com fervor enquanto convocava os presentes a se unirem em oração. Orai a ele com fervor, pois ainda há esperança, e aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados. Ao ver a agitação das famílias, Elias percebeu que as sementes de avivamento estavam sendo plantadas no coração de Israel. Contudo, a sombra de Jezabel ainda pairava sobre a nação como uma tempestade prestes a eclodir. Com isso, uma revelação sombria invadiu sua mente: caberia a ele continuar cumprindo o chamado de Deus, não apenas com palavras que inspiram fé, mas também com ações que confrontam a iniquidade. O coração de Elias pulsava com a determinação de ungí-los na verdade e clamá-los à volta ao Senhor.
Mas à medida que se preparava para confrontar o espírito de Baal, uma sensação de advertência permeou seu ser. A rainha não se renderá facilmente, murmurou a voz de um espírito, ecoando como um presságio trágico. Ele se recordou das palavras do Senhor no Horebe como as façanhas de Azael e Jeú se entrelaçariam em um plano de purificação para o povo. Com um novo impulso, Elias decidiu que deveria primeiro ungir Eliseu, o seu sucessor, para que não estivesse sozinho nessa batalha. Com esse pensamento, partiu em busca do jovem que havia sido escolhido por Deus. Em seu caminho, no entanto, uma cena inusitada chamou sua atenção. A estrada diante dele pulsava de tensão. A colheita se aproximava, mas o povo ainda gemia sob o peso da opressão. Foi nesse contexto que ele notou um grupo de homens, entre eles um que suscitou seu olhar Eliseu, arando a terra com 12 pares de bois. O espírito de Elias ardia ao vê-lo, pois ali estava um futuro profeta, alguém que responderia ao chamado de Deus para restaurar todas as coisas. Aproximando-se de Eliseu, ele jogou o seu manto sobre os ombros do jovem, simbolizando a transferência do seu chamado. Segue-me, Eliseu, pois temos um trabalho a fazer. O Senhor se levanta em Israel, e o poder do clamor e da oração há de mudar o coração de muitos. Eliseu, reconhecendo a gravidade do momento e o peso do chamado, imediatamente se despediu de seus pares e seguiu Elias, determinado a aprender e a ser um instrumento nas mãos do Deus vivo. Enquanto eles caminhavam juntos, uma inquietação pairava no ar. O que os esperava nessa nova jornada? As nuvens trovejantes como prenúncio de uma tempestade pareciam refletir a turbulência que se aproximava. Elias sabia que a ira da rainha não seria contida e que um embate sobrenatural estava prestes a ocorrer. Ao olharem para o horizonte, um silêncio profundo tomou conta, como se a criação esperasse ansiosamente pela manifestação do poder de Deus. Com uma oração silenciosa em seus corações, Elias e Eliseu avançavam em direção ao desconhecido, certos de que a luz de Deus ainda brilhava, mesmo nas trevas. Na verdade, Senhor, pensou Elias, a batalha se intensificará, mas será aqui que o teu nome será glorificado ou será o meu fim? Como tu demonstrarás tua grandeza em meio a esta contenda? Uma nova revelação estava prestes a ser revelada. Essa jornada não era apenas sobre restaurar Israel, mas um episódio crucial na narrativa divina de redenção e julgamento. O que Elias e Eliseu encontrariam em seu caminho? Que desdobramentos aguardavam o povo de Deus nessa luta entre a luz e as trevas? As interrogações cresciam, desenvolvendo uma expectativa fervorosa pelo que estava por vir, enquanto os desígnios do Senhor se desenrolavam de maneiras que poderiam ser incompreensíveis para muitos. Sentindo o peso de sua missão, Elias e Eliseu prosseguiram, cada passo ressoando como um chamado divino. Os campos ao redor eram vastos, mas o que mais chamava sua atenção eram as cicatrizes da terra, um testemunho vivo da destruição e da idolatria. Os gritos de orações ocultas através da escuridão tornaram-se uma melodia familiar, almas ansiosas clamando por socorro ao Senhor, em busca de uma intervenção que parecia distante. Elias parou, segurando a mão de Eliseu, e o olhou com fervor. O que verás, jovem profeta, será a luta entre o bem e o mal, e hoje, em nossa jornada, tu não serás apenas um espectador, mas um agente do Senhor, ele disse. Eliseu, com determinação nos olhos, assentiu, preparado para enfrentar o que estava por vir. Enquanto Du seguia seu caminho, a paisagem começou a mudar. Uma nuvem escura começou a se formar no céu, como um anúncio da rancorosa tempestade que se aproximava. Não era apenas a mudança do tempo, era um sinal claro de que as forças de Jezabel estavam se agitando, preparando-se para o conflito. A fim de antecipar o que estava por vir, Elias e Eliseu decidiram desviar-se para a aldeia de uma mulher idosa que havia demonstrado grande fé em momentos de crise. Ao chegarem lá, encontraram um pequeno grupo reunido em oração. Os rostos cansados e preocupados olhavam para Elias com esperança, uma expectativa de que o Deus de seus pais havia retornado para socorrê-los. Filhos de Israel, a luz ainda brilha. Bradou Elias. O Senhor, nosso Deus, está prestes a mover-se em poder. Mas precisamos de fé, e não temer. A rainha Jezabel tentará nos silenciar, mas nós não nos curvaremos ante o ídolo. No entanto, a atmosfera estava vibrante com a tensão do desconhecido.
Uma mulher do grupo levantou a mão, seu rosto angustiado, e perguntou: Mas profeta, será que o Senhor pode realmente nos salvar da tirania de Baal e da fúria de Jezabel? Elias olhou diretamente em seus olhos, seu coração pulsando com a certeza de que o Senhor havia prometido libertação. A resposta está na oração. Ele afirmou. Em algum momento, nossa oração elevará-se como um incenso diante de Deus, e a angue de nossos lamentos se tornará um cântico de louvor. Olhai! O fogo do céu já está próximo de descer novamente. Com isso, Elias e Eliseu se afastaram do grupo, e enquanto se dirigiam para a saída da aldeia, a nuvem negra espessa no horizonte relampejou com um brilho que fez a pele de Elias arrepiar. Havia um poder oculto no ar, uma presença que se manifestava em cada bolha de eletricidade. O que antes eram meras palavras agora ecoavam com a força do céu. Elias se voltou para Eliseu e disse: Um dia, todos saberão que o nosso Deus, o verdadeiro, se movimenta entre nós. A tempestade que se aproxima não é somente sobre o tempo, ela é um sinal de que Deus não esquecerá do seu povo. Assim que as palavras foram ditas, um trovão retumbou, e uma voz ressoou nas profundezas das montanhas: Sarão, como Sarão. A pronúncia reverberou entre eles, um grito que precedia a ação e que ressoava com a certeza do propósito divino. O que é isso? Questionou Eliseu, temendo que a torrente de sombra que descia do céu já estivesse em seu caminho. É o chamado de Deus, Eliseu. Respondeu Elias com um fervor renovado. Uma convocação ao povo para se unir em oração, pois a batalha não será vencida em nossas forças, mas sim com a ajuda do Senhor dos Exércitos. E assim, enquanto a tempestade começava a fazer suas primeiras ameaças com o rugido do vento, o duo avançou, conscientes de que cada passo os levava mais perto de um confronto que moldaria não apenas seus destinos, mas o destino de todo Israel. E o pano de fundo do desenrolar dessa história estava se enchendo de homens e mistérios divinos. Enquanto a grande nuvem escura se tornava uma sombra sobre a terra, Elias refletiu com preocupação em seu coração. E, Senhor, qual será o desfecho dessa batalha? Essa contenda ainda revelará o teu plano soberano, ou será o prelúdio de um novo teste à nossa fé? As palavras permaneciam pulsando em sua mente, como um açoite de convite ao que estava por vir. Desde os céus, o chamado divino germinava, e as respostas que buscavam estavam mais próximas do que podiam imaginar. As nuvens escuras se agrupavam em um turbilhão de presságios enquanto Elias e Eliseu caminham resolutos pela trilha em direção ao Monte Carmelo. O silvo do vento, que pareciam ecos distantes de vozes sombrias, ressoava em seus ouvidos. A atmosfera se tornará densa, como se a própria criação aguardasse a movimentação do Altíssimo. Após algum tempo, Elias parou e fez um gesto afirmativo a Eliseu, seu olhar penetrante fixado no horizonte. Chegamos a um ponto onde a batalha será travada, não entre homens, mas entre os reinos espirituais. Observa, jovem profeta, e prepara-te, pois o Senhor está prestes a agir. Com o coração reverberando de ansiedade e expectativa, Eliseu assimilou cada palavra, ciente de que aquele momento poderia ser crucial. Enquanto se aproximavam do monte, avistaram uma multidão se reunindo, atraída pela esperança de que o profeta de Deus poderia oferecer uma resposta às suas angústias. Ao reconhecer a aflição nos rostos do povo, Elias levantou seus braços ao céu e gritou: Ó Israel! Se o Senhor é Deus, então sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. A multidão, imersa em confusão, olhou para o profeta como se esperasse um sinal. As palavras reverberaram como um eco do passado, lembrando-se da escolha que o povo de Deus deveria fazer. Elias, então, propôs um desafio. Juntai os profetas de Baal, e faremos um sacrifício. O Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O desafio era ousado, mas diante do clamor por intervenção, muitos sentiam a necessidade de um milagre. Os profetas de Baal, espíritos enganadores na forma de homens, aceitaram o desafio. Com gritos e danças frenéticas, clamaram ao seu ídolo, a manhã se transformava em tarde, e não havia resposta. A tensão crescia e as palavras de Elias ecoavam em suas mentes. A oração fervorosa do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Mas,
Parecia que o céu se mantinha em silêncio, observando o desenrolar dos acontecimentos. Elias, vendo a impiedade se manifestar, avançou com o coração pleno de ousadia e confiando nas promessas do Senhor. Ele construiu um altar com 12 pedras, computando as tribos de Israel, e em seguida, preparou o sacrifício, envolvendo-o em sua oferenda. Ele mesmo regou o altar com água, saturando a madeira até que o líquido transbordasse. Para que haja uma prova de que o Senhor é Deus, e que Ele é quem volta o coração de seu povo a Ele mesmo, ele declarou. Erguendo sua voz, gritou ao Senhor, e a fervente súplica de Elias ressoou entre as alturas: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel e eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Ao erguer suas mãos em súplica, o céu parecia tremer à medida que a oração fervorosa se tornava um clamor unificado. Então, de repente, uma intensa luz ilumina o céu e um relâmpago desce em um momentâneo silêncio, com um estrondo ensurdecedor. O fogo do Senhor caiu e consumiu a oferta, a madeira, as pedras e até a água que estava na valeta. Toda a multidão caiu em repercussão. O temor do Senhor invadiu seus corações e uma só voz surgiu entre eles: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Contudo, enquanto os aplausos ressoavam e a fé renascia, Elias, em meio à celebração, lançou um olhar profundo em direção à nuvem de tempestade que ainda sobrevoava a montanha. Uma percepção de que novos desafios se aproximavam pairava no ar. O clamor do povo por libertação não havia acabado, e o que seria o próximo passo no plano soberano de Deus estava em eco nas sombras do futuro. Elias sabia que a vitória de um dia não anulava a necessidade de fé para o amanhã. E sim, Senhor, ele pensou, enquanto os gritos de vitória ascendiam ao céu, qual será o desfecho desta batalha espiritual que se estende além de nossos olhos? O que ainda revelará o teu nome em majestade e poder? Assim, enquanto a alegria tomava conta, o silêncio do céu parecia prometer uma nova fase do chamado divino, e uma voz ressoou mais uma vez entre as brisas, ansiosa por respostas que vinham em direção ao coração dos fiéis. Enquanto a multidão ainda se recuperava do impacto da manifestação divina, Elias sentiu uma inquietação crescente em seu espírito. O eco das declarações do povo, rendido ao temor do Senhor, reverberava em seus ouvidos como um lembrete da fragilidade da fé humana. Ele sabia que, mesmo em meio a um grande milagre, o coração do povo ainda estava vulnerável a deslizes e confusões. Assim que a agitação começou a acalmar, Elias reuniu os israelitas novamente, em sua autoridade profética, declarou: Não esqueçais o que hoje o Senhor fez. Ele é poderoso para salvar e para julgar. Portanto, não deixem que os ventos da dúvida levem de volta o que foi restaurado. Tais palavras impuseram um peso sagrado sobre os corações aflitos, e o murmúrio do povo, embora ainda ressoasse em adoração, agora continha uma nova faísca de responsabilidade. Era um convite a permanecer firme, mesmo diante da próxima prova. Com isso, Elias se retirou para orar, buscando discernimento sobre o que deveria fazer a seguir. Enquanto o profeta se afastava, Eliseu permaneceu ao lado dos líderes do povo. O jovem profeta, com o coração acelerado pela certeza dos planos de Deus, sentiu uma chamada profunda dentro de si. Por que se deixar levar pelo medo e pela incerteza, quando o Senhor já se revelou poderosamente? Pensou Eliseu. Foi então que uma figura surgiu entre a multidão, um homem de alta estatura e rosto sombrio, que se apresentava como Jezabel, a rainha que havia conduzido o povo de Israel à idolatria. Com um olhar desafiante, ela se dirigiu a Elias com palavras cortantes. Diz-me, profeta, foste capaz de vencer meus profetas de Baal, mas não te enganes. Eu não deixarei a glória do meu Deus ser subjugada por um homem. No final deste dia, eu farei de ti uma prova de que vosso Deus não é mais que um eco na ladeira. As palavras de Jezabel penetraram como uma faca, mas Elias, em sua fé inabalável, olhou nos olhos dela e respondeu: A questão não é se o Senhor reinará, mas quando cada um de nós irá reconhecer o seu senhorio. Teus ídolos cairão, e a verdade prevalecerá. A ira de Jezabel ardia, e uma nuvem de ódio envolveu sua presença enquanto se afastava em direção ao palácio, prometendo vingança. O profeta sabia que a verdadeira batalha espiritual estava apenas começando. A tensão aumentava na atmosfera,
como se o próprio céu estivesse aguardando a movimentação da próxima fase do plano divino. De volta a Elias, ele subiu ao alto da montanha e buscou a face do Senhor. Ó Deus de Abrão, clamou ele, o que está por vir? Ensina-me a preparar teu povo para o que se aproxima. Se esta era uma batalha entre deuses, prepare-nos para a guerra que não se vê. Enquanto orava, uma visão se abria diante de seus olhos, uma tempestade se aproximando, não apenas das nuvens sobre sua cabeça, mas também do coração do com ninguém menos que o próprio povo. O inimigo vem, e ele não virá apenas através de coragem, mas através da influência corrompedora que se infiltrará na sociedade. O que será de Israel? Seu coração se agitava, e a revelação de que estava em uma cruzada espiritual mais profunda selava sua determinação. Enquanto isso, a voz do Senhor ecoou em seu espírito, revelando uma verdade que rasgava a escuridão: prepara um povo que conheça o meu nome, pois a batalha será ganha através do clamor e da súplica. O meu plano não falhará, e a libertação virá através da oração fervorosa que clama por mim. Elias desceu da montanha sob a iluminação do sol, agora ciente de que não era apenas um profeta, mas um instrumento essencial no cumprido plano de Deus para Israel. Que a fé seja renovada, e que os corações sejam transformados pela verdade. Amanhã, levantaremos nossos olhos ao Senhor em oração, pois liberar o poder de Deus nos dá a certeza de que, em meio ao caos, Ele é nosso abrigo e fortaleza. Com essa certeza triunfante, o profeta dirigiu-se à multidão, agora mais uma vez ansiosa em saber qual seria o próximo passo, sem saber que uma nova margem de batalha estava se formando no horizonte, uma que exigiria determinação e fé inabalável. A guerra espiritual não terminaria com um milagre, mas começaria na necessidade de intercessão, onde o verdadeiro nome de Deus seria exaltado, e antes que o amanhecer chegasse, novas revelações da glória de Deus seriam derramadas. Na manhã seguinte, o sol surgia sobre a terra como um convite a renascer para a batalha espiritual que se aproximava. Elias, com o coração ardente, reuniu o povo em um lugar elevado, longe das distrações do cotidiano, onde poderiam ouvir claramente a voz do Senhor. Ele sabia que só através da adoração e da súplica poderiam os israelitas se fortificar contra a tempestuosa influência de Jezabel. Ó Israel, clamou Elias, a voz ecoando na ladeira, juntos, erguemos nossos olhos ao Senhor, que é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Hoje, não estamos apenas aqui para recordar o que foi feito, mas para clamar fervorosamente pela sua intervenção. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O povo, motivado pela intensidade espiritual do profeta, começou a congregar-se em círculo, buscando a presença do Altíssimo. Enquanto oravam, uma presença intensa preenchia o ar, e cada clamor ressoava como um eco de fé e determinação. Eliseu, ao lado de Elias, sentia a força crescente da intercessão e via os rostos de seus irmãos agora iluminados pela esperança. Eles afastavam as dúvidas, deixando que a luz da verdade prometida brilhasse em seus corações. No entanto, em meio a essa atmosfera de adoração, uma leve sombra pairava à espreita, sinalizando que a rainha não descansaria enquanto não tivesse vingança. Jezabel, ao saber das ações do povo, estava em seu palácio, fervendo em ira. Ela convocou seus conselheiros e os sacerdotes de Baal, impondo uma ordem severa: levem-me a esse profeta. Vamos acabar com esse alvoroço. Ele ameaça nossa autoridade e a adoração de Baal. Que cada um de vocês busque os meios que forem necessários para desviar a mente do povo de suas novas esperanças e os conduzir de volta à escravidão dos ídolos. O que a rainha não sabia era que sua tentativa de silenciar a verdade estava prestes a ser frustrada. Enquanto o clamor de Elias e do povo subia aos céus, uma brisa suave correu pela encosta onde se encontravam, trazendo consigo um perfume celestial que sinalizava a presença do Senhor. A voz de Deus se fez ouvir de maneira poderosa, reverberando nas almas dos israelitas: eu sou o Senhor, que não abandonarei nem esquecerei o meu povo. Em suas palavras de fé, eu me manifestarei e será restaurado o que foi perdido. A multidão, tocada pela certeza da promessa divina, renovou seu clamor com fervor. Em meio a esse fervor espiritual, surgiram novas revelações na mente de Elias. Ele começou a ver uma vitória que ultrapassaria o que entendia, a libertação não apenas de Israel, mas de todas as nações que se voltam ao Senhor.
Estava claro que a intimidade do clamor e da oração não era apenas um ato de resistência, mas um canal através do qual a glória de Deus poderia se derramar sobre a terra. Enquanto isso, os sacerdotes de Baal, em seu ardor para recuperar o domínio, começaram a incitar uma atmosfera de confusão, disseminando temor entre o povo. Por que clamar pelo Deus dos Hebreus? Ele não é mais forte do que as divindades que vocês adoravam? Sabem que os frutos de Baal são evidentes em suas vidas, proclamavam. Mas Elias, guiado por um propósito divino, levantou sua voz acima da tumultuada confusão e gritou: Baal não é o nosso Deus, mas o Senhor dos Exércitos. Ele nos libertará e desmascarará toda a mentira. Assim, a batalha espiritual se intensificou, cada palavra fervorosa combatendo as mentiras como afiada espada. A tensão agora pendia na balança, e um novo dia se aproximava, quando o Senhor se revelaria com um poder desconhecido, desafiando as expectativas e os limites da fé. Estava claro a Elias que um confronto ainda mais profundo estava por vir, um confronto entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, que determinaria o destino do povo. A pergunta ainda pairava no ar: como se manifestará a glória de Deus diante de tamanha opressão? A resposta estava prestes a ser revelada, nas profundezas do clamor e na espera do divino. A batalha para conquistar o coração do povo de Deus estava apenas começando. E as promessas divinas se preparavam para despontar como a aurora após a noite sombria. Eis que o dia se despedia, e o céu se tingia de um vermelho profundo, prenunciando a chegada de um momento crucial na história de Israel. A multidão, ainda reunida, agora olhava para Elias com expectativa, suas almas inflamadas pela esperança acesa pelo próprio Senhor. No fundo de seus corações, a necessidade de um milagre se fazia presente, era um desejo coletivo de que a luz do Altíssimo dissesse um sim ao seu clamor. Ó Israel, clamou Elias, mais uma vez, sua voz firme e cheia de fé. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no a ele. As palavras se tornaram um eco de escolha e entrega, aquecendo o espírito do povo que, pela primeira vez em muitos anos, se via diante de um divisor de águas. O profeta sabia que aquele dia poderia ser o início de uma nova era, onde os corações de homens e mulheres seriam restaurados, e toda a nação voltaria à adoração verdadeira. Jezabel, consciente do crescimento da fé entre o povo, estava furiosa e decidiu agir. Com o coração endireitado pelo ódio, ela enviou mensageiros a Elias com uma ameaça: que os deuses me façam isto e muito mais, se eu não fizer a você como você fez aos meus profetas. Deixava claro que a fúria de Baal se ergueria contra o profeta. Mas o valente Elias, em vez de recuar diante da intimidação de Jezabel, buscou a face do Senhor, sabendo que ele é fiel. A noite desceu, e o céu estava estrelado, como se as constelações fossem testemunhas silenciosas da batalha espiritual que se aproximava. Em um local solene, com o povo ao seu redor, Elias preparou um altar ao Senhor, unindo 12 pedras, um para cada tribo de Israel, e as dispôs com diligência. Senhor dos exércitos, murmurou, manifesta-te. Que o teu fogo consuma esta oferta e que todos saibam que tu és Deus em Israel. Então, a cena ficou tensa, os olhos do povo fixos no altar, e o eco de suas orações flutuava como um perfume suavizado diante do céu. Elias ordenou que trouxessem um novilho, e com o sacrifício pronto, fez um pedido peculiar: encham 4 cântaros de água e derramem sobre a oferta. Aquilo soou como um desafio à fé do povo, mas o profeta sabia que a grandeza de Deus não se limitava a circunstâncias humanas. As horas passavam, e a expectativa se tornava palpável. Os profetas de Baal, tomados pela frustração, clamaram fervorosamente, se cortando e se ferindo para que suas divindades lhes respondessem. Mas não houve resposta, o silêncio reinava sob a lua cheia. O ar estava saturado de expectativa, as estrelas pareciam aguardar o momento da manifestação divina. Finalmente, Elias levantou seus olhos e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, faça-se hoje conhecido que tu és Deus em Israel. Com fervor, ele se prostrou e, em um instante de quietude, o céu começou a se mover. Uma chama desceu do céu e consumiu a oferta, as pedras e até mesmo a água. O povo viu, e todos caíram com os rostos em terra, exaltando: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
Era o milagre que muitos haviam esperado, a prova do poder divino que desafiava a escura opressão de Jezabel. Mas Elias sabia que a verdadeira batalha não terminava ali. Uma nova determinação brotava entre o povo, e ele sentia que a ira da rainha se intensificaria, uma fúria que exigiria ainda mais coragem e fé. Assim, enquanto os céus ainda resplandeciam com a glória do Senhor, uma voz sussurrou ao coração de Elias, revelando: ainda há muito a fazer, e a opressão não se calará facilmente. Prepare-se, meu servo, pois o meu plano se desdobrará em meio a grandes desafios. O desfecho estava apenas começando, e a promessa de Deus continuava a ecoar, preparando os corações para um novo capítulo de libertação e renovação. Elias, sentindo a tensão na atmosfera e a inquietação no coração do povo, ergueu-se entre os adoradores que se prostraram perante o Deus vivo. O fervor da manifestação divina ainda ressoava entre eles, mas uma nuvem de incerteza pairava no ar. Ele sabia que aquele triunfo, tão colorido com a glória do Senhor, atraía também a ira do inimigo. Logo, os mensageiros de Jezabel chegaram, e suas palavras cortantes penetraram o coração de Elias como uma espada afiada. Por causa do que você fez, a rainha decretou sua morte até o pôr do sol de amanhã. Um calafrio paralisou seu ser. Contudo, no âmago de sua alma, Elias recordou as promessas de Deus, ele confiava que o Senhor não o abandonaria. Caminhando para longe da multidão, Elias buscou um lugar solene sob a sombra de uma árvore. Ali, desceu ao chão, o desespero tomava conta de sua mente, e suas lágrimas se tornaram um clamor sincero: ó Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Por que se eu morro, em que isso glorifica o teu nome? O eco de sua oração preenchia o deserto, mas a resposta não se fez ouvir imediatamente. Após um tempo que pareceu uma eternidade, uma presença suave envolveu o profeta. Um anjo do Senhor apareceu e tocou-o, dizendo: levante-se, come. O caminho que você deve percorrer é longo. Com isso, o anjo colocou um pão assado e um jarro de água ao seu lado. A comida revigorou seu corpo cansado, e Elias sabia que a força divina não se limitava apenas ao alimento físico, mas também ao sustento espiritual. Após se alimentar, Elias continuou sua jornada ao Monte Horebe, a montanha de Deus. Atravessando desfiladeiros e caminhando sob o sol escaldante, sua mente estava tumultuada. O Senhor o havia usado para realizar um milagre extraordinário, mas agora ele se via fugindo, clamando a solidão. Ao chegar ao monte, Elias se abrigou numa caverna escura. Ouviu a voz do Senhor, que lhe indagou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu com um desânimo palpável, sua voz ecoando a tristeza que aninhava em seu ser: estou sozinho, Senhor. Os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, e mataram os teus profetas. Somente eu restarei, e eles buscam a minha vida. Com compaixão, Deus disse: sai e fica sobre o monte perante o Senhor. Quando Elias obedeceu, uma força sobrenatural aconteceu. Um vento impetuoso se fez sentir, quebrando as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Após o vento, um terremoto abalou a terra, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo surgiu, mas o Senhor não estava no fogo. Finalmente, após o fogo, um suave murmúrio de vento. Elias, reconhecendo a presença do Senhor, cobriu o rosto com seu manto e saiu para o luar. O Senhor, novamente, repetiu a pergunta, dando a Elias a oportunidade de expressar seu fardo. Então, o Senhor revelou algo profundo e regenerador: levante-se, Elias, você não está sozinho. Reservei 7.000 em Israel, todos aqueles que não se dobraram a Baal. Era um momento de renovação. Deus havia reavivado a chama da missão em Elias. As palavras ecoavam com uma nova esperança e responsabilidade, pois o plano divino estava em execução com fervor. O caminho para a restauração de Israel começava a ser traçado através dele. Então, o Senhor disse a Elias: vá, ungir Azael como rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, como rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, ungi como profeta em seu lugar. A urgência pulsava, como se o eterno propósito de Deus estivesse prestes a se executar em grandes cataclismos de mudança. Assim, Elias se levantou, sentindo as correntes da história se moverem.
O que ele não sabia era que a batalha em sua alma e as ações que se desenrolariam a partir daquele momento iriam afetar não apenas a nação de Israel, mas se estenderiam a gerações vindouras. O poder de Deus estava em movimento, e a história de redenção da humanidade seguiria adiante. Na sombra dessas promessas, a consciência de uma tempestade espiritual avançava, e o céu parecia sussurrar a certeza de que tudo estava em suas mãos. Afinal, em cada passo de Elias, havia um eco divino: preparai o caminho, meu povo, o olhar de Deus tocará a terra novamente. Enquanto as promessas de Deus se assentavam no coração de Elias, ele caminhou de volta ao povo em meio à tempestade que se aproximava. Os ventos uivantes pareciam replicar a agitação espiritual que fervilhava dentro dele. O ciclo de desobediência e arrependimento de Israel clamava por intervenção, e ele sentia que o Senhor estava prestes a agir de forma poderosa. Elias voltou com Eliseu em sua companhia, seu espírito agora inflamado pela certeza do propósito divino. Eles se dirigiram à cidade de Jezreel, onde a rainha, em busca de vingança, cultivara a idolatria como uma erva daninha, sufocando a adoração ao Deus verdadeiro. Com determinação, o profeta colocou-se de pé diante da nação, convocando todos a não apenas reconhecerem quem era o Senhor, mas a se comprometerem novamente com ele. Ó Israel, Elias proclamou com voz firme: a palavra do Senhor tem poder para restaurar nossas almas. O que ocorreu no Monte Carmelo deve ser um marco, não apenas de fé, mas de renascimento espiritual. Hoje, invocamos o nome do Senhor em unidade e imploramos sua misericórdia. A multidão, reunida nas ruas áridas, olhava para o profeta, suas expressões refletiam um misto de temor e esperança. O que seria, então, a resposta de um povo que por tanto tempo havia se curvado diante de Baal? Um clamor unificado começou a ecoar entre eles, um murmúrio crescente que se transformou em súplicas ardentes. Enquanto o povo orava, Elias se retirou para um lugar elevado e buscou a face do Senhor novamente. No fundo do seu coração, entrava a percepção do esforço contra as trevas que cobriam Israel. Ele sabia que a luta não era apenas física, mas uma batalha espiritual para restaurar os corações. Um peso profundo de intercessão o tocava, e a visão de uma nação restaurada reafirmava seu chamado. Nesse momento, o Senhor respondeu a Elias com um sussurro suave: Elias, prepare o coração do povo. A aflição que vem enfrentando terá um propósito e, através de você, trazerá grande libertação. Elias, com o coração fervoroso e convicto, voltou a se unir ao povo. O Senhor nos ensina que a luta contra as trevas é uma realidade, mas a luz que vem dele é mais forte. Quando vocês se voltam para ele, sua presença não é apenas um abrigo, mas uma arma poderosa contra as forças de Baal. Levem seus corações em arrependimento. Àquela altura, a passividade deixou de ser uma opção. O povo, tocado pela mescla de compaixão e fervor espiritual, começou a se mover em direção ao palácio, onde Jezabel ainda reinava em sua arrogância. Com cada passo, uma nova coragem crescia, como uma onda que avança, determinada a romper as barreiras do medo. Quando alcançaram o palácio, Elias se colocou diante da rainha, e sua voz ecoou como um trovão: Jezabel, chegou o tempo de Deus para que suas mentiras sejam expostas. A opressão que você semeou em Israel agora enfrentará o impacto da verdade que liberta. Jezabel, desafiadora, olhou para Elias com desdém. As palavras de Elias cortaram o ar como um aço afiado, mas o mistério da determinação de Deus se desenrolava no templo. Você pensa que pode nos intimidar com suas ameaças? O poder de Baal é maior que os seus, ombou ela. Porém, os rostos do povo atrás de Elias estavam repletos de nova coragem e fé. Nós não tememos, gritou um dos homens da multidão. O Deus de Israel é o verdadeiro Deus, e a vitória é nossa. Nesse momento, à medida que as palavras do povo ecoavam em uníssono, a atmosfera se transformou. Uma poderosa presença começou a se manifestar, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor dos fiéis. Um tremor sutil percorreu a terra, era um prenúncio da ação divina que se aproximava. Elias virou-se para o céu, suas mãos levantadas em súplica. Senhor, manifesta a tua glória. Que se saiba que tu és o Deus que responde em tempos de necessidade. Que tua luz brilhe e ilumine a escuridão que nos cerceia. Subitamente,
Como se as nuvens tivessem ouvidos a sua oração, um trovão ruiu, reverberando sobre todos e assustando Jezabel. Ela estremeceu, percebendo que não estava diante de um homem comum, mas de um profeta ungido que trazia a mensagem de um Senhor poderoso. A rainha, percebendo o aumento de incerteza entre seus conselheiros e o povo, decidiu entrar em ação. Entretanto, o ardor no coração de Elias e dos israelitas não poderia ser suprimido. A batalha estava em andamento. Enquanto a tempestade se aproximava, uma nova revelação chegou ao coração de Elias. Este é o tempo em que a verdade prevalecerá, e o peso da opressão será quebrado. O que estamos prestes a testemunhar não é apenas um confronto de deuses, mas uma proclamação do reino de Deus entre os homens. Questionando a si mesmo, Elias ponderou: qual o plano soberano Deus estava preparando para tão grande um confronto? Enquanto o vento soprava, trazia consigo um alerta: a batalha espiritual estava longe de terminar e o propósito divino perlustrava cada coração ansioso por libertação. Antes que pudesse esclarecer suas ideias, a voz do Senhor ecoou mais uma vez: este é o sinal, Elias. Um novo amanhecer está por vir. Estás preparado para o que vem a seguir? O que será necessário para que o coração de Israel se posicione em fé e obediência? Com essa revelação em mente, a convicção de Elias se solidificou. Ele sabia que não eram só os deuses das nações que estariam em jogo, mas a própria alma de seu povo. Um novo capítulo de luta e redenção estava prestes a começar, e a história de Israel se desenrolaria em um fio divino de graça e juízo. Enquanto a tempestade rugia e a luz da manhã se aproximava, Elias ponderou: o que nos espera na próxima etapa dessa jornada? Como o Senhor revelará sua soberania de forma que nossos corações sejam tocados de novo e transformados? O eco dessa dúvida ressoava em seu espírito, prenunciando o que estava por vir, enquanto os céus se preparavam para uma nova revelação divina do propósito de Deus em meio à escuridão.